Hoje é sobre isso aqui. Anunciou, e o Caba vai endoidar? Não, aqui ó, liderança tranquila, tranquila. Salve torcedores, hoje eu vou fazer o vídeo da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Vou fazer o mais rápido possível, vou fazer... você vai dizer, pô Zé, ficou grande, mas cara, eu tô fazendo o mais rápido possível. Se ficou grande porque tem muito conteúdo, então se inscreve no canal e deixa aquele like, porque vai dar muito conteúdo aí pra vocês. Vamos começar pela nossa querida formação do Carlo Ancelotti. Em seus trabalhos, quando o Carlo Ancelotti teve mais tempo para trabalhar, e ele teve mais tempo para se adaptar, reformular e formar seu elenco, sua formação favorita é este queridinho 4-3-1-2. Se a gente não encontrar ele em alguns trabalhos do Ancelotti, a gente vai ver algo próximo, tipo um 4-3-3 com um falso 9, pode ser o Benzema ou o Mertens, mas eventualmente esse 4-3-1-2. E aí a gente vai falar sobre esse 4-3-1-2 na seleção brasileira. O que a gente tem de legal aqui na formação e do trabalho do Ancelotti. Você vai se lembrar, na verdade você vai perceber que você não se lembrou, de que ele não costuma usar grandes laterais com participação ofensiva. Você vai pensar, pô, qual foi o lateral que estava com o Ancelotti, que pô, dá muita assistência, fazia muito gol. Normalmente ele gosta da consistência defensiva desses laterais, o que é bom para a seleção brasileira. Se a gente pensar aqui que pode vir um lateral simplesmente para defender essas áreas, já vou chegar aos nomes desses jogadores, mas uma possível escolha aqui talvez seja Carlos Augusto e Dodô da Fiorentina. Aí nós vamos a esse volantezinho bem aqui, que é mais um ponto positivo para a seleção brasileira. Na Itália, conhecido como regista, os italianos, Carlo Ancelotti é italiano, para quem não sabe, né? Sempre que teve a possibilidade, o Ancelotti jogava o seu jogador com mais qualidade no passe aqui no centro desta defesa de meio de campo, o que é algo que não se costuma fazer no Brasil. Normalmente nós colocamos aqui o jogador que é melhor defensivamente, como por exemplo Casemiro. Só que ele gosta de escolher aquele que é melhor no passe, como por exemplo o Bruno Guimarães. E se isso aqui acontecer, eu acho que vai ser a maior mais-valia para a seleção brasileira, o monstro que vai ser construído aqui, chamado Bruno Guimarães, a comando de Carlo Ancelotti. Vamos lembrar que ele fez excelente trabalho, o Ancelotti, com os registas do Pirlo, que era um jogador ofensivo, virou volante no Milan, e no seu fim de carreira, que para mim foi a temporada mais linda de se acompanhar, o Toni Kroos como volante aqui centralizado no 4-3-1-2 do Real Madrid. Eu esqueci de mencionar, né? Ele usou isso aqui no Real Madrid, quando ele já estava na segunda temporada agora, e ele usou também no Milan, que foi o grande trabalho dele, que é um dos mais elogiados. E no Napoli ele fazia algo parecido com isso aqui, com o Mertens de falso 9 e o Insigne e o Callejon sendo esses pontas. E ele fez também semelhante ao Real Madrid, com o Benzema fechando, e eu acho que era com Bale e Cristiano Ronaldo. Eu não me lembro se ele treinou o BBC para fazer, mas é sempre semelhante a este 4-3-1-2, beleza? E aí a gente vai a algo interessante para os brasileiros, que são esses dois meio-campistas aqui. Lá na Itália eles criam a função tática chamada mezzala. Se você lembrar do Real Madrid, que ganhou a Champions League, do trio BBC que tinha o Di Maria em campo, o Di Maria era esse meio campista aqui, porque o mezzala nada mais é do que um meia lateral centralizado no meio de campo, e este vai ter liberdade para subir quase como um atacante. Então, se a gente pensar que a gente gosta desses meias que tem liberdade para se movimentar, e aí eu vou dar dois exemplos de dois grandes potenciais mezzalas que a gente tem no Brasil, que é o Joelinton e o Gerson, que são aqueles meio-campistas. Um deles foi até centroavante, né? Eles jogam em várias posições, eles têm as características físicas e eles gostam de dar o apoio no ataque, na defesa e ter a bola no pé. Então a gente tem essa função do mezzala, que também ponto positivo para a seleção brasileira. Mais um ponto positivo para a seleção brasileira: o Ancelotti costuma ter um ataque bem móvel. Então esse meio atacante, esse centroavante e esse outro centroavante são apenas nomenclaturas. Como eu falei, bem aqui no Napoli a gente tinha o
o Mertens, o Insigne e o Calejon, que virava isso aqui. A gente teve com o BBC, o Benzema, o Cristiano e o Bale. E a gente teve também com o Bellingham, o Vinícius e o Rodrigo. E é um excelente ponto positivo para a seleção brasileira. Na atual seleção brasileira, a gente não tem nenhum jogador que tem brilhado muito por ser aquele ponta mais aberto, ou então aquele jogador que tem brilhado muito por ser aquele centroavante camisa 9, e a gente não tem nenhum jogador que tem brilhado muito por ser aquele meio atacante camisa 10. O que a gente tem é um Vinícius no Real Madrid que brilha muito virando centroavante e ponta, um Rafinha que brilha muito virando ponta e meio atacante, Matheus Cunha a mesma coisa, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. Então, cara, o Rodrigo, o elenco tá aí, né? O elenco tá aí, tá perfeito. Se a gente tiver esse 4-3-1-2, também essa liberdade de movimentação vai ser muito importante. É claro que muitos vão dizer, cara, o Ancelotti não tem tática, é só tocar pro Vinícius, mas dar liberdade ofensiva é uma tática. E não é só dar liberdade ofensiva. Ele se concentra na construção recuada e daqui pra frente o time tem liberdade. Entendeu? Vamos lá. Agora é pros fãs do Neymar. Aqui tem conteúdo pros fãs do Neymar. Esse meio atacante aqui, camisa 10, ele pode ser o Neymar. Pode ser o Neymar. Você vai dizer, ah, não tem condicionamento físico. Cara, o time do Ancelotti não costuma marcar pressão alta. Eu vou dar uma ajeitada aqui. Normalmente, se o Ancelotti fizer uma marcação, a gente vai ter algo mais próximo disso daqui, um bloco médio, ou então até com esses pontas mais abertos. E esse meio atacante lá na frente, que ele fala assim, não, fica lá na frente, você vai ser o primeiro a ser acionado quando a gente atacar. Então a gente vai ter essa liberdade do meio atacante, ou de qualquer um dos centroavantes, e não vai ter tanta exigência física. O Ancelotti não exige aquela pressão alta, o que não quer dizer que não é um futebol ofensivo, né, gente? A gente já vai chegar nas nuances táticas do Ancelotti. Então aqui pode sobrar me baguncei aqui. Então aqui pode sobrar vaga pro Neymar ou até pro Felipe Coutinho, caso o Ancelotti queira. Claro que é uma loucura, mas pode sobrar. O jogador mais caro da história do futebol e o meia mais caro da história do futebol. Vamos relembrar que o Ancelotti contratou o James Rodrigues 3 vezes, porque ele gosta de ter um jogador tecnicamente muito bom no setor ofensivo. Ele trouxe o James para o Real Madrid, ele trouxe o James para o Bayern de Munique, ele trouxe o James para o Everton, e se ele pudesse, eu acho que ele teria levado o James para o Napoli também. Era uma questão de que o Napoli não tinha essa banca para trazer o James Rodrigues. Então pode ter espaço para algum jogador muito técnico brasileiro que já esteja velho, que a gente pensa assim, não entrega nada. Deixa o Ancelotti brincar. Hierarquia de capitão. O Ancelotti ele vai querer chegar no elenco e já contar com um amigo para ser capitão. Quando esse capitão for selecionado, que não sabe se ele vai selecionar, se ele vai pedir para o elenco, esse capitão vai ser uma peça fundamental deste 11 inicial. Então a gente pode ter uma questão que é chata, que aconteceu com o Danilo, que alguns diziam, o Danilo não deveria estar no elenco, mas a gente tem que respeitar o capitão tem que estar lá no 11 inicial, e isso pode acontecer com o Ancelotti também. Acredito eu que este capitão será o Casemiro. Como que joga? Agora vamos para as nuances táticas do Real Madrid. O que a gente vai ter do Real Madrid, da seleção brasileira? O que a gente vai ter da seleção brasileira? Um bloco médio de pressão, se for necessário, talvez até um bloco baixo de pressão, de um time defendendo desta forma, sem os laterais subirem muito para atacar, para não abrir muito espaço. Uma defesa muito cautelosa. Um time que vai deixar o adversário trocar passes nessa área aqui, porque o Ancelotti é sabido de que não vai sair um gol daqui, mas que a gente precisa concentrar os nossos meio-campistas e os nossos laterais para poder proteger. Então a gente vai ter essa preferência de meio-campistas para recuperação de bola, essa trinca inteira aqui, e os dois laterais também. E aí também é um ponto positivo para a seleção brasileira, que a gente está falando, olha só, os meio-campistas. Douglas Luiz, André, João Gomes, Ederson, Joelton, Bruno Guimarães, Casemiro, isso é um elenco de recuperação de bola de meio campista, né?
E aí os laterais a gente vai ter o Dodô, o Caio Henrique e o Carlos Augusto. Então a gente vai ter essa questão bem defensiva aqui com 1, 2, 3, 4, 5 jogadores que vão ser selecionados. Apesar de poderem ser posições ofensivas, mas vão ter os focos por ganhar divididas, ganhar desarmes, entrega em campo, não ter a resistência física, na verdade, entre outras coisas. E aí vem esses jogadores que eu citei para vocês, né? E aí quando o time recupera a bola, a gente está falando de um time que vai recuperar a bola aqui pelo meio de campo, então a gente vai ter o time mais posicionado aqui, e aí a gente vai ver aquela coisa linda que a gente vê no Real Madrid e vê às vezes no Barcelona, que é uma bola longa que vem por aqui para o Vinícius ou o Rafinha correrem todo esse espaço, e a gente sabe que eles não são finalizadores natos, não são goleadores natos, mas quando eles jogam com espaço e com liberdade, são duas máquinas aí de fazer gols. Então a gente tem essas nuances positivas vindo do Carlo Ancelotti, que já dá a química com a seleção brasileira. Tudo muito lindo, né? É importante avisar para aqueles que são mais fãs do futebol brasileiro, que eu digo brasileirão, que o Ancelotti com certeza, nas primeiras convocações dele, ele vai convocar gente que ele já conhece. E o ambiente do Ancelotti é na Europa. É o ambiente que ele conhece. Então a gente provavelmente vai ter exclusão de alguns jogadores, como é o caso do Léo Ortiz, quem mais que foi? O Guilherme Arana, o Gerson, o Igor Jesus, entre outros jogadores que estavam pisando na seleção brasileira. Até para alguns fãs do Pedro, eu acho muito difícil do Pedro pisar na seleção. O Ancelotti vai fazer a sua escalação com base no que ele conhece, então a gente pode ter alguns nomes que não estão acostumados e que vão voltar, como por exemplo Alexandro do Lille, o Martinelli, Gabriel Jesus, Carlos Augusto, Caio Henrique da Fiorentina, o Ederson. E é claro, ele não vai excluir os jogadores do Brasileirão, ele vai vir pro Brasileirão, ele vai ter um apartamento no Rio de Janeiro. Para quem é fã do Flamengo, já está sabendo que ele vai ver mais jogos do Flamengo. Vai assistir o jogo e ele olhou assim: pô, me impressionou, dá para encaixar? Ele vai convocar, é claro que vai convocar. Mas de primeiro momento, a convocação já está bem aí, né? Ele não vai convocar esses caras. A questão do Endrick. Cara, a questão do Endrick, a galera alinha muito o que é Ancelotti e Endrick. Mas a peça-chave da questão do Endrick chama-se Florentino Pérez e Kylian Mbappé. O Mbappé chega no Real Madrid com um contrato de estrela, que garante a minutagem de estrela, com bônus de gols que ele vai fazer durante o contrato, que bônus de artilharia que ele vai fazer durante as competições. E aí, quase que obrigatoriamente, Mbappé tem que jogar 90 minutos, tem que ser de centroavante. E é por isso que o Endrick é um dos jogadores que tem menos minutagem. Na seleção brasileira, cara, o Ancelotti com certeza vai colocar o Endrick nas convocações, e do jeito que ele gosta de trabalhar com jovens, com certeza ele vai dar oportunidade, e na conversão destas oportunidades ele vai cravar o seu nome ali. E é muito importante também lembrar que a gente não vai precisar de um 9 nem um meio atacante clássico, que é o que tem reclamado, porque a seleção não tem um 9 aqui para centralizar, não tem um camisa 10. O Ancelotti vai resolver tudo isso. Isso aí não é problema para ele não, ele gosta até de... Ele olha o elenco que ele tem e ele gosta de trabalhar do jeito que ele quer. E essa aqui é a maneira que ele fica mais confortável, tá? Vamos lembrar que os dois últimos brasileiros que ganharam prêmios de melhores do mundo da FIFA foram treinados pelo Carlo Ancelotti. Conhece a cultura, gosta dos jogadores, gosta do potencial, da entrega, e que são dois jogadores que um ponta esquerda que jogou de centroavante e um meio atacante que jogou de meio atacante, né? Os dois nessa formação foram melhores do mundo, porque o Ancelotti não exigia fisicamente, ele dava espaço criativo para esses jogadores. E aí tem uma ressalva que eu vou fazer pro Liderança Tranquila aqui, que ele tá meio que ultrapassado. Vamos ser sinceros, ele foi chutado do Real Madrid, porém na Copa do Mundo, na verdade eu vou fazer várias ressalvas, desculpa, eu falei só um. Porém, na Copa do Mundo a exigência de técnico não é tão grande. Ele já chega na seleção brasileira como sendo o melhor técnico da Copa do Mundo. Depois dele vai vir o Tuchel, depois vai vir o técnico da Argentina, depois vai vir nem sei quem mais.
mas normalmente a seleção não comporta os melhores técnicos do mundo. A gente já tem o melhor técnico do mundo, tá? Da Copa do Mundo, perdão. Então tem essa ressalva de talvez ele estar meio ultrapassado, mas tem essa ressalva de que não tem essa exigência de técnicos. E cara, uma ressalva também, que é um ponto positivo, mas pode virar um problema. Ele chega na seleção já com amigos, conta com amigos, e uma coisa que a gente não gosta de ver na seleção brasileira são panelinhas. São panelinhas. Eu acredito que ele vai fazer esse esquema com Vinícius, Rodrigo e Rafinha. A gente sabe hoje quem é o melhor brasileiro da atualidade, disparado, sem comparação. A gente sabe quem é. Só que a gente sabe que este técnico vem de um clube rival deste melhor jogador, que é o Rafinha. Ele vem o Ancelotti vem do Real Madrid e trabalha com o Rodrigo e Vinícius. Se em algum momento a gente achar que ele está atrasando o futebol do Rafinha para dar preferência do Vinícius e do Rodrigo, é um problema. Que a gente tem muitos casos de panelinha na seleção brasileira que pode acontecer. Porém, eu acho difícil, mas eu tinha que deixar a ressalva aqui. Bom, galera, o vídeo foi esse. Deixa os comentários aí, deixa o like aí se você ficou até o final, é porque o conteúdo foi bom, né? Vamos lá. E valeu, essa moral do Cidade. Tchau!